Olá, professores! Eu estou aqui para a atualização mensal do curso de BNCC. Geralmente, essa atualização é uma sequência didática ou uma oficina de leitura. Mas este mês, por causa das circunstâncias atuais, de isolamento social, que deve se prolongar ainda por muito tempo, eu achei interessante fazer aqui com vocês uma atualização que é meio que uma adaptação do curso. Como assim? O curso consiste praticamente em como elaborar um bom plano de aula para desenvolver as habilidades da BNCC. Não é isso que a gente tem aqui? A gente entendeu o que é a BNCC, a gente leu os principais conceitos, entendeu a estrutura e logo depois a gente começa com exemplos de plano de aula, de como fazer um bom projeto, de como desenvolver a habilidade. Acontece que nós mudamos o formato da escola, a escola se transformou de repente, Nós resetamos a escola e a reinicialização dela ainda está um pouco confusa. Algumas escolas, cada rede de ensino está trabalhando de uma maneira, algumas nem estão ainda. Então, eu vim aqui fazer uma reestruturação do nosso jeito de planejar, para que a gente procure atender aos alunos de uma forma efetiva, mesmo estando à distância. Para fazer essa aula, para fazer essa modificação, eu precisei adotar um critério que é o critério de acesso. Para uma criança que não tem acesso nenhum à tecnologia, não adianta eu planejar uma aula remota, porque o que possibilita a aula remota é um certo acesso à tecnologia. Então, algumas escolas onde os alunos não têm acesso estão enviando apostilas ou atividades e os pais devolvem, os professores corrigem e mandam mais atividades. Mas isso implica em gente saindo para buscar, saindo para devolver, isso implica numa movimentação que não é desejável. Então, no caso de ser inevitável, tudo bem, a gente entende, e fica a critério de cada rede de ensino. Mas qual foi o critério que eu adotei para planejar o que eu vou falar aqui? Eu suponho aqui que as nossas crianças tenham celular. Por quê? Celular com internet, gente? Para comunicar. Por quê? Porque a maioria das crianças da minha escola, que é a realidade que eu conheço nesse momento, não tem o computador. A minha escola é num bairro de crianças que têm acesso a muitas coisas, crianças que têm recursos, tá? Não é um bairro carente, mas mesmo assim a maioria não tem computador em casa. Porque às vezes é da família mesmo, cultural de não usar. As pessoas se comunicam hoje, resolvem muita coisa pelo celular. Então, nós vamos partir do pressuposto que nossos alunos têm um celular com internet. É claro que você pode adaptar as ideias para a sua realidade. Se você acha que os seus alunos têm muito mais do que isso, ótimo. Se você acha que eles têm um pouco menos, você pode tentar adaptar. Mas vamos trabalhar com essa ideia, tá bom? Que todo mundo tem o celular com a internet. Bom, a primeira coisa da gente prestar atenção é o seguinte: o que eu vou ensinar? Como é que fica a Base Nacional Comum Curricular? A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, ainda é o nosso documento norteador. Isso não mudou. Se eu já estava trabalhando com o currículo do meu estado, ou se eu estava trabalhando com a BNCC, eu vou continuar. Talvez o que eu seja obrigada a fazer é uma redução de carga horária. Tá? Eu não vou ficar 50 minutos com cada componente curricular ali naquele dia e fazer são 5 aulas, de 50 minutos. Isso não vai acontecer. Provavelmente a gente não vai conseguir a adesão dos pais, a adesão dos alunos em relação a isso. Mas o nosso currículo
A nossa base ainda é o nosso documento norteador. O que é que eu vou ensinar? Aquilo que estava previsto no meu planejamento anual, baseado no currículo do meu estado, no currículo da minha rede, que é baseado na BNCC, ok? Então isso não muda. O que muda é como. Porque nós estávamos acostumadas a fazer um planejamento onde eu chegava, recebia os meus alunos, colocava uma rotina no quadro, levantava o conhecimento prévio, fazia brincadeiras, passava coisas no quadro para que eles anotassem, entregava xerox, dava visto, corrigia, batia carimbo, tirava dúvida, agrupava de acordo com as dificuldades. E agora nós não temos as mesmas possibilidades. O que pretende esta atualização do curso? Pretende reduzir as diferenças da aula que a gente tinha para a aula que a gente parece poder ter. O que eu quero fazer aqui é propor ideias para que a nossa aula não seja tão empobrecida pela distância, tá? Uma coisa que já me perguntaram, que a gente já conversou em live, em vídeo, é o seguinte: o que a BNCC... A BNCC está de acordo com esse ensino remoto? Esse ensino remoto é possível de acordo com a BNCC? E sim e não, depende do aspecto para o qual você olha. A BNCC propõe que o aluno seja ativo, protagonista do seu aprendizado. Então, se eu vou mandar atividade, simplesmente mandar atividade para o aluno fazer, me dá para eu corrigir, manda atividade, o aluno faz, eu corrijo, aí não vai ser legal, né? Por outro lado, a BNCC propõe o uso de tecnologias. Então, neste ponto, a BNCC está de acordo com o ensino remoto. Não puramente remoto, né, gente? O ideal é que a gente estivesse em sala de aula com a presença, com a interação, com todo o aspecto humano envolvido e mais o tecnológico. Mas nesse momento é importante a gente cuidar da vida e da saúde. Então, a gente vai aproveitar para desenvolver esse lado que talvez lá na escola a gente não desenvolvesse tão bem. Bom, partindo da ideia de que os alunos possuem o celular com internet, qual que é a nossa proposta? Lá na organização da escola, uma das primeiras coisas que é feita é a enturmação, a criação do grupo sala de aula que é atribuído a você. Eu vou sugerir o WhatsApp. Por que o WhatsApp? Porque todo mundo tem. Você pode usar o Telegram? Pode usar o Telegram. Mas o WhatsApp, todo mundo tem. Se você quiser proteger o seu número, você pode ter outro chip, porque quando você está usando o WhatsApp ali no grupo, a pessoa tem acesso ao seu número, né? No Telegram você pode ocultar o número. Mas se você quer ocultar o seu número, você pode ter outro chip, né? Que você desliga ali nos horários que não quer. Mas também pode funcionar você trabalhar com o seu número e colocar limites. Olha, eu não vou responder depois de tantas horas. Horário de aula é esse, horário que eu vou atender pais é esse, enfim, né? Então, criar o grupo de WhatsApp. Uma outra coisa interessante é o Zoom. Porque lá no Zoom a gente pode fazer videoconferência com um grupo de alunos. E eu vou sugerir atividades aqui que podem ser feitas lá no Zoom, tá? Daqui a pouco eu vou propor isso. Não acho que seja viável uma live de 4 horas, uma live de 1 hora, onde você fica ali ensinando para o seu aluno como se estivesse na sala de aula, não. É uma realidade diferente e a gente vai tentar usar recursos diferentes, ok? Qual que é a minha sugestão? Quando nós fazemos um plano de aula aqui, de acordo com a BNCC, de acordo com o planner que tem no bônus aqui do curso, você vai levantar conhecimento prévio, depois você vai propor uma situação onde a criança vai
praticar aquela ação, aquele verbo que está ali na habilidade que você está trabalhando. Depois vocês vão formalizar, né? Estruturar, organizar aquela ideia que a criança teve ali na brincadeira, aquele conhecimento. Então vai organizar, vai estruturar, vai exercitar, depois vai avaliar. Eu me atropelei em algumas coisas aqui, mas basicamente o processo é esse. Qual que é o objetivo dessa atualização aqui do curso? É que a gente consiga fazer o mais próximo possível disso aqui por aula remota, à distância, tá bom? Para que a gente não fique só naquela de enviar um monte de atividades para casa e a criança devolver a atividade, você devolve corrigida, porque a aprendizagem assim, ela é reduzida, ela é prejudicada, né? Assim como na sala de aula presencial também tem professores que fazem isso. Chega, distribui xerox, corrige. Chega, distribui xerox, corrige. Chega, distribui, fica só nisso, né? Não é ideal nem lá, nem aqui. Então eu vou propor o seguinte. Como que a gente pode levantar o conhecimento prévio da criança? A gente pode lançar um desafio, uma perguntinha ali no grupo, né? E os alunos podem responder por mensagem de voz, se eles não forem ainda alfabetizados, podem responder com texto, né? Ali no grupo, assim como na sala de aula eles respondem publicamente, ali no grupo eles vão responder e aí você vai perceber ali, né, como é que eles respondem e tal. Por exemplo, quando a minha filha estava na educação infantil, a professora foi falar de cidadania. Ela perguntou, quem sabe o que é um cidadão? Os meninos levantaram a mão, todo mundo sabia. O que é um cidadão? Uma cidade bem grandona. Então a gente faz essas perguntas, as crianças respondem o que elas pensam, e daí a gente vai conduzindo, não vai falar isso está errado, não é assim e tal. Então vamos ver o que é, vamos ler sobre isso, vamos descobrir se está certo, vamos confirmar e tal. E aí você vai trabalhando assim. Você pode usar, então, para o conhecimento prévio, pequenas iscas, né? Você manda ali, por exemplo, eu quero trabalhar expressão numérica com as minhas crianças lá do 5º ano. Tem uns desafios de Facebook, de Instagram, que aparece assim, o sapatinho mais outro sapatinho é 10, aí você sabe que o sapato vale 5. Não sei o que com não sei o que. E aí tem vezes, tem mais, e a pessoa faz, e quando você olha lá nas respostas, tem um mundo de resposta diferente. E quem sabe fazer expressão numérica consegue resolver esse tipo de desafio. Então, isso seria uma isca lá para despertar, para levantar o conhecimento prévio e despertar o interesse. Pode ser um pretexto, não um pretexto, onde você envia um pequeno texto para que eles leiam e opinem. E aí você vai ver, vai entender ali pelas opiniões, pelo que eles disseram, né, que pode ser gravado, que pode ser escrito. Você vai entender como é que eles estão compreendendo aquele assunto, como é que eles estão pensando naquilo. Então, dá para fazer um levantamento de conhecimento prévio. Dá para jogar uma isca, jogar um pré-texto, né, dessa forma no grupo. A minha sugestão é que a gente faça basicamente o seguinte: joga um pretexto, joga uma isca, depois você faz uma videoaula. Por que a videoaula é interessante, gente? Porque a videoaula, ela não tem interrupção. Você não está falando e o menino está distraindo, você não está falando e o menino está te perguntando, levantando a mão, você conduz ali, mostra um material, faz a sua explicação sem perder a linha de raciocínio. Isso é uma vantagem, né? Lá na sala de aula, às vezes a gente se perde, esquece de falar. A videoaula, você dá uma sequência ali. E a criança, além de não te interromper, né, uma criança não atrapalhar a outra, ainda tem a questão dela poder assistir quantas vezes ela quiser. Já respondeu a mesma pergunta 5 vezes? A criança pode assistir ali 5 vezes se ela distrair, se acontecer, né? Então ela pode assistir. A videoaula é um recurso interessante. Depois você manda a atividade. Pode estar na própria videoaula, depois eu vou dar umas ideias aqui. Ou então pode ser atividade, pode ser um arquivo com atividades
A criança devolve, você corrige, você também pode fazer um vídeo de correção explicativo, como é que é, né? Depois que você viu as respostas, viu onde as crianças erraram mais, correção. O grupo está lá para tirar as dúvidas e você vai também planejar intervenções quando achar necessário. Sobre as avaliações, nós vamos falar mais para o final. Esse vídeo está ficando longo, eu vou partir esse conteúdo em algumas aulas. Eu espero que você esteja gostando. Um grande beijo e até lá!